O que é um PIP no Forex? O que é um PIP? Você provavelmente já ouviu falar dos termos pips, pontos, pipetas e lotes usados por aí, e agora vamos explicar o que são e mostrar como seus valores são calculados. Aqui é onde vamos fazer um pouco de matemática. Só um pouco. Não tenha pressa com essas informações, pois elas são um conhecimento necessário para todos os traders de Forex. Nem pense em negociar até se sentir confortável com os valores do PIP e com o cálculo de lucros e perdas. O que diabos é um PIP? A unidade de medida para expressar a mudança de valor entre duas moedas é chamada de PIP. Se o EUR do USD passar de 1,1050 para 1,1051, esse aumento de valor de 0,0001 USD será um PIP. Um PIP é geralmente a última casa decimal de uma cotação de preço. A maioria dos pares tem 4 casas decimais, mas há algumas exceções, como os pares de ienes japoneses, eles têm 2 casas decimais. Por exemplo, para o EUR do USD, é 0,0001 e para o USD de JPY, é 0,01. O que é uma pipeta? Existem corretoras Forex que cotam pares de moedas além das casas decimais padrão 4 e 2 para as 5 e 3 casas decimais. Eles estão citando pips fracionais, também chamados de pontos ou pipetas. Se o conceito de pip já não é confuso o suficiente para o novo trader Forex, vamos tentar deixá-lo ainda mais confuso e salientar que um ponto ou pipeta ou pip fracionário é igual a décimo de pip. Por exemplo, se GBP do USD se move de 1,30542 para 1,30543, esse movimento de 0,00001 USD para cima é uma pipeta. Nas plataformas de negociação, o dígito que representa um décimo de pip geralmente aparece à direita dos 2 dígitos maiores. Aqui está um mapa de pip para ajudá-lo a aprender como ler pips. Como calcular o valor de um pip? Como cada moeda tem o seu próprio valor relativo, é necessário calcular o valor de um PIP para esse par de moedas específico. No exemplo a seguir, usaremos uma cotação com 4 casas decimais. Para efeitos de melhor explicação dos cálculos, as taxas de câmbio serão expressas como um rácio, ou seja, EUR do USD a 1,2500 será escrito como €1 de 1,2500 USD. Exemplo #1. USD CAD igual a 1,0200. Para ser lido como $1 a 1,0200 CAD, ou um USD de 1,0200 CAD. A variação do valor na moeda contrária, vezes a relação da taxa de câmbio igual ao valor do PIB, em termos da moeda base. 0,0001 CAD é X, 1 USD de 1,0200 CAD. Ou simplesmente como 0,0001 CAD, 1,0200 CAD, x $1 igual a 0,00009804 USD por unidade negociada. Usando este exemplo, se negociássemos 10.000 unidades de USD CAD, então uma alteração de um PIB na taxa de câmbio seria aproximadamente uma alteração de $0,98 no valor da posição. 10.000 unidades x 0,00009804 USD de unidade. Dizemos aproximadamente porque à medida que a taxa de câmbio muda, também muda o valor de cada PIP. Exemplo #2, GBP de JPY igual a 123,00. Aqui está outro exemplo usando um par de moedas com o iene japonês como moeda contrária. Observe que este par de moedas tem apenas 2 casas decimais para medir uma mudança de valor de um PIB, a maioria das outras moedas tem 4 casas decimais. Neste caso, o movimento de um PIB seria de 0 iene e 1 centavo. A variação do valor na moeda contrária, vezes a relação da taxa de câmbio igual ao valor do PIB, em termos da moeda base. 0 iene e 1 centavo a X no GBP de 123,00 JPY. Ou simplesmente como 0 iene e 1 centavo, 123 ienes, x uma libra esterlina igual a 0,0000813 GBP. Portanto, ao negociar 10.000 unidades de GBP de JPY,
cada mudança de valor de PIP vale aproximadamente 0,813 GBP. Como encontrar o valor do PIP na moeda da sua conta de negociação? A última pergunta a fazer ao descobrir o valor do PIP da sua posição é: qual é o valor do PIP em termos da moeda da minha conta de negociação? Afinal, é um mercado global e nem todos têm a conta denominada na mesma moeda. Isso significa que o valor do PIP terá de ser convertido para qualquer moeda em que a nossa conta possa ser negociada. Este cálculo é provavelmente o mais fácil de todos, simplesmente multiplique dívida o valor do PIP encontrado pela taxa de câmbio da moeda da sua conta e da moeda em questão. Se a moeda do valor do PIP encontrado for a mesma moeda que a moeda base na cotação da taxa de câmbio. Usando o exemplo GBP de JPY acima, vamos converter o valor do PIP encontrado de 0,813 GBP para o valor do PIP em USD usando o GBP do USD a 1,5590 como nossa relação de taxa de câmbio. Se a moeda para a qual você está convertendo for a contramoeda da taxa de câmbio, tudo o que você precisa fazer é dividir o valor do PIP encontrado pela relação da taxa de câmbio correspondente. 0,813 GBP por PIP, de 1 GBP de 5.590 USD. Ou 0,813 GBP, uma libra esterlina, X, 1,5590 USD, igual a 1,2674 USD por movimento de PIP. Assim, para cada movimento de 0,01 PIP em GBP de JPY, o valor de uma posição de 10.000 unidades muda em aproximadamente $1,27. Se a moeda para a qual você está convertendo for a moeda base da taxa de câmbio de conversão, multiplique o valor do PIP encontrado pela taxa de câmbio de conversão. Usando o nosso exemplo USD-CAD acima, queremos encontrar o valor do PIP de $0,98 em dólares da Nova Zelândia. Usaremos 0,7900 como nossa taxa de câmbio de conversão. $0,98 por PIP X, um NZD de 0,7900 USD. Ou $0,98, 0,7900 USD, X, um NZD, igual a 1,2405 NZD por movimento de PIP. Para cada movimento de 0,0001 PIP em USD-CAD do exemplo acima, sua posição de 10.000 unidades muda de valor em aproximadamente 1,24 NZD. Mesmo que você agora seja um gênio da matemática, pelo menos com valores de PIP, você provavelmente está revirando os olhos e pensando: eu realmente preciso resolver tudo isso? Bem, a resposta é um grande não. Quase todos os corretores Forex resolverão tudo isso automaticamente, mas é sempre bom saber como eles resolvem isso. Se o seu corretor não fizer isso, não se preocupe. Você pode usar nossa calculadora de valor de PIP. Não somos incríveis? Na próxima lição, discutiremos como essas quantias aparentemente insignificantes podem se somar.